Será que deram conta do recado e com esta crescente reivindicação popular e tivemos, digamos, esta desgraça dos jovens assaltarem e muitos deles serem esfriados, será que o partido deu conta do recado e agora querem tentar recuperar? E se eles querem tentar recuperar, vão a tempo de recuperar e convencer a opinião pública, Paula? Eu acho que eles vão ter que fazer uma reflexão interna que lhes vai doer se for real, mas duvido que seja, porque em termos partidários o MPLA é um partido de massas. Nós temos os CAPs, quer dizer, temos tudo o que é, como disse o Dr. Paquici, até dentro da própria economia, temos em todos os setores o MPLA. Dentro dos comitês de especialidade, o que for, o MPLA tem uns tentáculos que vão muito longe, muito profundamente, em termos de abrangência territorial, em abrangência de sociedade, tanto a sociedade civil, as autoridades tradicionais, a imprensa privada que é estrangulada, ou quase que não existe, porque é assimilada pelos interesses do MPLA, ou interesses estatais, que é a mesma coisa. Por isso, o MPLA tem as estruturas partidárias que lhes dá uma forma de chegar à população, que dá-lhes uma forma de chegar aos jovens que eles tiveram agora a matar e que tiveram contra eles. Paula, permita-me só um segundo, faz favor. Diga. Peço desculpas, Paula. Portanto, esta vitalidade do MPLA que está a fazer referência, não é o MPLA que possui esta vitalidade e esta capacidade. São os meios do Estado que são utilizados em proveito do próprio MPLA. Ou seja, isso nós definimos como sendo o uso abusivo de bens de domínio público para a realização de fins inconfessos do partido político MPLA. Não é o MPLA que se afirma nos termos que está a fazer referência. É o Estado sequestrado que lhe são retirados os meios para perseguirem fins contrários àquilo que são os fins que o Estado persegue. Porque o Estado democrático e de direito tem como finalidade última a realização do bem comum. E o partido político MPLA, que é o partido que suporta o governo, o fim que persegue não é o bem comum, mas sim é o fim político da manutenção do poder com recurso aos bens do domínio público. Mas eu ia só... Diga, doutor Paquici. Não, sim, doutora Paula, na verdade, doutor José Rodrigues, professor José Rodrigues, a questão que está ali é que o MPLA hoje, pelo menos o estudo que vamos fazendo aqui nesta matéria, é que o MPLA virou um partido que desperta interesses nos jovens. Ou seja, mesmo aqueles que não têm a ideia de se tornar militantes de um determinado partido, abraçam o MPLA porque com o MPLA vem a vida facilitada. É aqui onde está o grande problema, ou seja, quem é do MPLA tem a vida facilitada. Estou de acordo que é abuso dos meios do Estado, estou de acordo. Mas, do ponto de vista da estrutura, da organização, eles estão muito bem organizados. Vou passar a palavra só à doutora Paula para depois eu também terminar esta abordagem. Não, os dois estão corretos. Os meios usados para os fins estão corretíssimos. Mostra um nível de organização, mas também mostra uma forma de chegar às populações. Eles têm todas as avenidas, têm todos os recursos e a capacidade, não sei se têm a vontade. Agora, querem fazer a formação ideológica ou política, têm que primeiro definir quem são. Eles próprios, isto será um debate interno difícil, porque acho que eles próprios nunca se regeram, especialmente no período pós-guerra, em termos ideológicos, porque, aliás, nem diria em termos pós-fim da Guerra Fria. Em termos de ideológicos, o MPLA tinha a ideologia da vitória, conseguiu-a, ganhou,
e depois começou na captura de Estado e enriquecimento. Não há ideologia nenhuma por trás disso. Por isso eu vou ter de ver com dificuldades como é que eles vão conseguir chegar até aos jovens quando a ideologia não lhes mata a fome, a ideologia não lhes dá emprego, a ideologia não lhes dá uma esperança política quando não há um historial de esforço político de resolver os problemas da população. Por isso acho que isto ideologicamente é um abstrato que pouco ou nada serve à população. Uhum. Ok, muito obrigado. Professor, aliás, doutor Paquice, concluindo. Concluindo, duas coisas rápidas. Para muitos militantes do MPLA hoje, ser do MPLA é como ser cristão católico sem conhecer Jesus Cristo. Isso cria um problema muito grave. Ou seja, quem é cristão católico e não conhece Jesus não é cristão. Para muitos do MPLA, de facto, a ideia é essa. E um outro problema que eu vejo aqui, estudo, é a ligação entre a superestrutura, porque há uma superestrutura no MPLA, a quem manda, que naquele determinado momento está ligado ao chefe. Por isso é que eles dizem sempre, não, o chefe pode ficar mais um ano, o chefe pode ficar mais um mandato. Fizeram isso, por exemplo, com o Zé Eduardo, e agora querem fazer com o João Lourenço. Porque eles pegam sempre o chefe, a figura do chefe. Quando esse chefe desaparece, eles procuram outro chefe. Isto é uma coisa muito esquisita. Mas depois eles não conseguem ligar. Aí tenho dificuldade de saber como é que eles podem ligar a superestrutura com as estruturas de base. E depois, estou de acordo com a doutora Paula, quando vai dizer qual é a ideologia que eles defendem ou quais são os valores que o MPLA defende. Eu nunca soube quais são os valores que o MPLA defende. Tenho dúvidas sobre os valores defendidos pelo MPLA. Quando se estuda o que são a filosofia dos valores, eu não sei que valores é que defende o MPLA. Quando olho para a realidade, não consigo. Agora, para fechar, eu diria, tenho muitas dificuldades em perceber, e aqui, mesmo que eles estejam muito organizados, tem que fazer um trabalho hercúleo, porque as pessoas não comem ideologia, mas as pessoas estão completamente desgastadas. E isto vai fazer com que ou há uma reforma muito séria no partido, ou o partido vai ter problemas muito graves. Porque a superestrutura pode entrar em colapso. Quando entra a superestrutura em colapso, a base já não põe a camisola. A base não põe a camisola. Mas aí pode surgir talvez a revolução interna do partido, não? Sim, professor. Álvaro, permita-me. Não é verdade que as pessoas, portanto, são fiéis ao líder. Portanto, o líder é apenas uma oportunidade, porque o líder cria condições para que haja roubalheira, para que haja desvio de fundos públicos, para que haja uso abusivo do poder público, para que todos aqueles que seguem o líder de forma obcecada, de forma doentia, possam ter várias oportunidades. O Estado não consegue agir em defesa daquilo que é o interesse da coletividade. Porque se nos atermos à própria Constituição da República, o fim último que o Estado persegue é a realização do bem comum. Mas esse Estado não consegue atingir essa finalidade porque foi raptado pelo próprio partido. Daí que todos formam fileiras e cerram fileiras em torno do partido. Não é para defender o presidente do partido ou o líder. É para defender a ocasião e a oportunidade. Em 2012, 2011, 2010, o presidente José Eduardo dos Santos foi considerado uma pessoa quase que endeusada, porque houve até um embaixador, que agora é embaixador plenipotenciário de Angola, que chegou ao ponto de dizer que o ar que respirávamos era graças ao presidente José Eduardo dos Santos. E todos nós vimos quando Eduardo dos Santos caiu em declínio, estas pessoas que apoiaram o presidente na sua intransigência, na sua forma de governar o país com mão de ferro, estas pessoas recusaram o presidente. E não vai ser diferente com o presidente João Lourenço. As mesmas pessoas que têm estado a aconselhar o presidente a fazer opções contrárias àquilo que são os fins prometidos pelo presidente na sua tomada de posse, são as mesmas que vão atacar o presidente.
serei eu, Dr. José Rodrigues, que talvez virei em defesa da honra e o bom nome das pessoas que hoje perderam o poder. Fomos nós, ativistas, que depois do presidente Eduardo Santos cair em queda livre, viemos a terreiro nos órgãos de comunicação social a instar as instituições do Estado que devia-se respeitar a figura do ex-presidente. As pessoas que estiveram com o presidente durante 38 anos recusaram reconhecer o presidente, tal e qual como Pedro negou Jesus. E não será diferente com o presidente João Lourenço. Portanto, o que eu pretendo aqui dizer com isso é que nós precisamos de ter um presidente da República que representa os angolanos na sua plenitude, que aceita dialogar com os angolanos, que aceita a inclusão no diálogo, a inclusão no debate, os grandes problemas sociais dos cidadãos sejam apreciados sob a luz do compromisso, do patriotismo, e não continuarmos a olhar para soluções remendadas, como agora lhe disse a vice-presidente do MPLA, pretender voltar à causa, uma causa que foi rejeitada há mais de 30 anos, é efetivamente um suicídio, porque quando tu tens todo mundo corrompido, toda a gente com uma mente distorcida, deslocada da ratio e dos fundamentos do próprio partido, é absurdo nessa altura dizer que vamos voltar à causa. Até porque a própria causa deixou de existir. A causa do MPLA, atualmente, nos últimos 10 anos, é apenas poder. Poder não para realizar Angola, poder não para realizar os angolanos, mas sim é poder para roubar, poder para se afirmar, poder para evitar a alternância, poder para comprometer o funcionamento das instituições, poder para comprometer o funcionamento do Estado. E então é absurdo esta proposta da vice-presidente do MPLA. Me parece que ela quer contar a história da carochinha, mas para pessoas que já viveram 50 anos de independência, não podem acreditar que a carochinha, portanto, existiu.